Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fábio Camargo, auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procurador do Ministério Público de Contas Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 39ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães. Submeto a ata 38, de 21 de outubro, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, apenas para comunicar a inclusão em mesa do processo 804-42915, trata do pedido de certidão liberatória do município de Capitão Leônidas Marques. Está anotado. Auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar que deferi o sobrestamento do ato de inativação 33258615, haja vista que a admissão da servidora continua em trâmite no tribunal. Está anotado. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar devolução a Vossa Excelência dos autos do processo 209-316 de 2009, uma admissão do município de Jaguapitã. Anotação feita. Também, senhor presidente, para comunicar sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal do processo 136472 de 2012, aguardando incidente de inconstitucionalidade. Anotado. Também estou comunicando sobrestamento na Diretoria de Contas Estaduais do processo 763.575.14. A palavra está livre para o relato da pauta no dia que se homenageia o servidor público. Concedo a palavra ao conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos. Processo 80442915, certidão liberatória, Ivar Barea. Trata do pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Capitão Leônidas Marques, pelo qual se alega a necessidade da certidão para fins de recebimento de recursos destinados a ações de assistência social. Relata que o município vem enfrentando dificuldades diante da invasão de seu banco de dados por hacker, ocasionando um sequestro de dados, conforme consta no boletim de ocorrência anexado na peça. Encaminhados os autos à Diretoria de Contas Municipais, esta, por meio de informação, constatou existirem pendências na agenda de obrigações referentes à entrega dos arquivos do SIM-AM a partir de abril de 2014. Destacou que os problemas relatados pelo peticionário ocorreram ainda no exercício de 2013 e que já decorrera tempo suficiente à superação dos efeitos adversos dos fatos suscitados. Aduz a DCM que o descumprimento da agenda de obrigações impede a emissão de certidão, na medida em que ocasiona a composição incompleta da prestação de contas anual de 2014, impossibilitando a análise da gestão fiscal daquele exercício, inclusive do cálculo dos índices constitucionais de ensino e saúde, razão pela qual manifestou-se pelo indeferimento da certidão liberatória. A Diretoria de Análise de Transferência e a Diretoria de Execuções, por sua vez, se manifestaram pelo deferimento do pedido. A Diretoria de Controles de Atos de Pessoal, por meio de parecer, constatou não existem pendências que possam obstar a emissão da certidão requerida. O Ministério Público de Contas, também através de parecer, opinou pelo indeferimento do pedido, pois considerou que a mora da municipalidade em apresentar os dados da agenda de obrigações impossibilita a análise da gestão fiscal do segundo e terceiro quadrimestre dos exercícios de 2014, não havendo como aferir se o Poder Executivo cumpriu os requisitos. Depreende-se da análise realizada pela Diretoria de Contas Municipais que, apesar das dificuldades, o município alimentou o SIM-AM até março de 2014, o que, em princípio, demonstraria seus esforços para regularizar as pendências apontadas. Além disso,
observo que o acórdão da segunda Câmara deferiu o pedido de certidão liberatória ao município de Capitão Leônidas das Marques, pois considerou que o corrompimento dos dados ocasionados pelo crime cibernético configura uma circunstância alheia ao controle municipal. Nesse sentido, em que pese já haver decorrido mais de 2 anos do fato, que o ataque ocorreu em julho de 2013, ponderando os esforços do município para atualizar o SIM-AM, voto pelo deferimento do pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Capitão Leônidas das Marques. Está em discussão. Senhor presidente. O auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas para concordar com o relator, mas também com mais outras 2 fundamentações. Primeiro que, a meu ver, conforme tenho defendido, o descumprimento da agenda de obrigações não seria fator para o impedimento da certidão, tendo em vista que essa agenda é constituída não por lei, mas sim por ato do tribunal. E segundo também, o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal já exclui, no caso, sanções de vedação, as hipóteses de vedação de transferências voluntárias, ele exclui aquelas destinadas à educação, saúde e assistência social. E aí, no caso, o próprio município já identificou que seria para assistência social, e de modo que reforço aproveito a oportunidade para reforçar a necessidade do tribunal aperfeiçoar a análise das certidões liberatórias, excluindo, no caso, algum impedimento eventual quando se tratar de educação, saúde e assistência social. Obrigado. O senhor procurador pede a palavra. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão, eminente conselheiro relator, pedi a palavra, senhor presidente, para reforçar a questão da agenda de obrigações. Não se trata apenas de descumprimento da agenda de obrigações que a instrução normativa do tribunal estabelece, porque esta agenda de obrigações ela traz uma série de obrigações legais que estão incluídas na Lei Complementar 101/2000. Se o município não cumpre com a agenda, é porque ele descumpriu, por exemplo, o relatório da gestão fiscal e o próprio relatório resumido da gestão orçamentária. De modo que isto, de acordo com a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, impede a emissão de certidão liberatória. Na primeira Câmara, já, inclusive, tem sido negado, salvo, evidentemente, uma situação excepcional, quando a agenda deste exercício, né, não está sendo cumprida, porque justamente pela publicação desses relatórios é que vai se saber a situação do município com relação às obrigações legais. De modo que, embora tenha havido, neste caso, aí, um transtorno ao município, isso já fazem 2 anos, né? Então, de modo que, neste caso, seria o deferimento seria inadequado, né, em razão justamente desta obrigação que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não conheço do processo, mas imagino que a Diretoria de Contas Municipais tenha mencionado que justamente essas obrigações da lei complementar não tenham sido cumpridas, né? Até porque não haviam os dados para a emissão do relatório, né? Se ela não sistematizou, é porque não as detém, não as consolidou, razão pela qual há um impedimento, né, nos termos do artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a emissão da certidão liberatória. Eu só faço essa interlocução justamente para chamar a atenção de que não se trata da mero descumprimento de uma instrução normativa, mas sim de obrigações contidas na Lei Complementar 101.
Senhor presidente, apenas... tenho a palavra, senhor presidente? Obrigado, senhor presidente. Apenas para contradizer, com todo respeito, o procurador, meu entendimento é que a instrução obriga a alimentação do sistema. O sistema não foi alimentado, mas o fato do sistema não ter sido alimentado não permite a conclusão íntegra de que não houve a publicação do relatório de gestão fiscal e por aí vai. Esse sistema é um sistema do tribunal. Vossa Excelência está concluindo, por conta da não alimentação desse sistema, que esses dados não foram calculados, não foram disponibilizados e que sequer o município os detém. Eu acho que essa conclusão é precipitada. Obrigado. O senhor relator mantém a proposta de voto? Eu mantenho a proposta de voto, senhor presidente. Pediria nova audiência, senhor presidente, para consultar se houve a publicação dos relatórios de gestão fiscal, que eu acho indispensável e imprescindível para o exame do deferimento ou não. Houve uma situação excepcional, né, em virtude, obviamente, da invasão dos hackers, e é um pedido em função de um trabalho social do município, e a princípio não existe má fé do gestor, então eu permaneço com o voto. Mas a proposta de Vossa Excelência foi pelo deferimento? Pelo deferimento. Mas estamos discutindo o que, então? Não. Não, Vossa Excelência também defere, sim, mas acrescentou. Mas o senhor procurador pede... Eu pedi atenção justamente audiência? Porque normalmente eu tenho visto que algumas instruções da DCM realmente elas não contêm... não é simplesmente o não cumprimento da agenda de obrigações, mas correlatamente para que se o município tivesse sua gestão consolidada, ele informaria no sistema, não é? Então me parece que há alguma incongruência. Então eu pediria nova audiência para verificar junto à DCM se houve as publicações necessárias dessas obrigações que são inseridas na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, com mais tranquilidade, trago na próxima sessão para a Câmara decidir, no caso. Nova audiência ao Ministério Público. Processo 149.708.11, prestação de contas de transferência, Vitor Hugo Zanetti, Aldo Nelson Bona. Trata de prestação de contas de convênio celebrado entre a Fundação Araucária e a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, de responsabilidade do senhor Vitor Hugo Zanetti, no valor de R$ 121.725,48, referente ao exercício financeiro de 2011, cujo o objeto consistia na execução da chamada de projetos 14/2009. Preliminarmente, a unidade técnica havia se manifestado pela irregularidade das contas em razão da ausência da comprovação das despesas referentes às diárias de 3 beneficiários. A entidade apresentou defesa justificando que a Unicentro aplica na concessão de diárias o previsto no Decreto Estadual 3.498 de 2004, que obriga tão somente a entrega do relatório técnico da viagem de acordo com o artigo 23º. No que concerne a apresentação dos gastos incorridos, temos a relatar que está contemplado nos remanejamentos aprovados pela Fundação, conforme os documentos que já encontram-se devidamente acostados ao processo. A Diretoria de Análise de Transferência, por intermédio de instrução, constatando o cumprimento do que dispõe o aludido decreto por intermédio do relatório técnico apresentado nos autos, manifestou-se pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, através de parecer, manifestando-se pela irregularidade das contas, destacou que o artigo 23º do decreto supra-mencionado não isenta a Universidade de verificar as despesas realizadas a título de diárias e deslocamento, consoante determinam o inciso 1 e 2 do referido dispositivo. Além disso, argumentou que a previsão no artigo 21 da necessidade de manutenção de controles e averiguação quanto à apresentação de documentos que comprovem a realização da viagem. Propôs, ao final, que seja expedido comunicação à respectiva Inspetoria de Controle Externo para que instaure processo de tomada de contas extraordinária, se comprovado que tal procedimento vem ocorrendo em outros casos semelhantes. Tendo em vista que o controle das diárias vem sendo realizado por meio de relatórios técnicos a que se referiu a unidade técnica, deixo de acatar as recomendações apresentadas pelo Ministério Público de Contas e voto
pela regularidade das contas. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu solicito vista desse processo, se for possível. Não havendo objeção, vistas. Senhor presidente, os seguintes processos se referem a prestações de contas da Fundação Araucária, em que tanto a Diretoria de Análise de Transferência quanto o Ministério Público de Contas, ponderando a necessidade de adaptação dos jurisdicionados ao Sistema Integrado de Transferência, se manifestaram pela regularidade das contas, com recomendação para que nos exercícios seguintes as inconformidades sejam corrigidas ou observadas as normas desse tribunal. Os processos são o 79235712, 7774413, 9932213, 55460313, 58871013, 59068513, 59472913, 59492313, 59843013, 60385013, 60545313, 60585213, 60766913, 61137213, 61183613, 61191713. Os votos acompanham as manifestações uniformes pela regularidade das contas, sem, contudo, acolher as recomendações, haja visto o esgotamento, lapso temporal de adaptação dos jurisdicionados ao Sistema Integrado de Transferência. Seu voto, senhor presidente. Está em discussão. Eu apenas apresento meu voto, sempre com a recomendação. O doutor Tiago Barbosa tem acompanhado sem recomendação, não é isso? Então, o voto do conselheiro Fábio Camargo prevalece e Vossa Excelência é o responsável pelos acórdãos. Obrigado. Seja muito feliz. Muito obrigado, senhor presidente. E teremos vários ainda hoje na minha pauta, para homenageá-lo. Muito obrigado. Até porque o gabinete não tinha quase o processo represado. Agora vai melhorar. Processo 55326713, prestação de contas de transferência, Fundação Araucária, Universidade Estadual de Maringá, Décio Esperandil, José Tarcísio Pires, Trindade, Júlio Santiago Prates Filho, Paulo Roberto Slude Brofman. Trata-se da prestação de contas de transferência voluntária, formalizado por meio de convênio, registrado no Sistema Integrado de Transferência, celebrado entre a Fundação Araucária e a Universidade Estadual de Maringá, no valor de R$ 3.777,25, referente aos exercícios financeiros de 11 e 12, tendo por objeto o projeto de desenvolvimento científico denominado Desenvolvimento de Métodos Cromatográficos Limpos e do conceito de identidade oxidativa em cromatografia líquida e gasosa. A Diretoria de Análise de Transferência opinou pela regularidade das contas diante da não execução de despesas, bem como pela devolução dos recursos. O Ministério Público de Contas considerou que houve a simples devolução de recursos, não havendo execução de despesas, entendendo assim ser o caso da extinção do feito sem julgamento de mérito. Desta forma, acolho o contido no parecer ministerial e voto pela extinção da presente prestação de contas, sem o julgamento do mérito, posto que não houve a execução de despesas face à devolução dos recursos. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o próximo processo é o 6215-1313, prestação de contas de transferência. Na realidade, são os mesmos interessados, é a mesma situação. Consequentemente, voto pela extinção da presente prestação de contas. Exatamente o mesmo caso, trata-se de prestação de transferência, as mesmas entidades. Então, da mesma forma, eu voto pela extinção. Está em discussão. Aprovado. Era o que eu tinha em pauta, eu agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. E concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Fábio, doutor Cláudio, doutor Eliseu. Tenho em pauta a prestação de contas municipal, processo 147988 de 2008, que trata das contas do senhor Fábio Benato, presidente da Câmara Municipal de Jaguariaíva, no exercício financeiro de 2004. Senhor presidente, a
instrução é bastante extensa, mas verifiquei de última hora que a proposta de aplicação da multa do artigo 5º da Lei 10.028 de 2000 e encontra-se tramitando, inclusive sob a relatoria de Vossa Excelência, um incidente de inconstitucionalidade, processos 367.932 de 2015 e 368.106 de 2015. Então, senhor presidente, em razão desse incidente, eu vou solicitar a retirada de pauta, já comunicando sobre o estamento do processo até a resolução desse incidente. Está anotado. Obrigado. Senhor presidente, o processo seguinte, 157.169 de 2008, trata-se das contas do prefeito de Jaguariaíva no exercício 2007, e esse processo vou solicitar o adiamento. Adiado. Tenho na sequência 2 processos de alerta. Processo 147.248 de 2010, alerta relativo ao município de Indianópolis, e o processo 614.628 de 2010, também Indianópolis. Em ambos os processos, dado o transcurso do tempo e a apreciação do parecer prévio relativo ao exercício, a proposta segue a Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público pelo encerramento do feito pela perda de objeto. Encerramento. Tenho tomada de contas ordinário, processo 530.510 de 2008. É uma tomada de contas instaurada em face da não apresentação pelo município de Uraí de documentação relativa a transferências municipais a entidades privadas no exercício financeiro de 2007. O caso daquele requerimento por ofício circular, tanto da Diretoria de Contas Municipais, quanto da Diretoria Geral e Diretoria de Análise de Transferências. Então, foi instaurada a tomada de contas, foi citado o responsável, o senhor Sussumo Itimura, então prefeito de Uraí, a fim de que apresentasse a documentação. Ele encaminhou alguns documentos, cópia de uma lei municipal de 2006, que autorizou o município a conceder subvenção social a diversas entidades assistenciais naquele exercício, resumo contábil dos valores repassados à creche Nice Braga, Associação Comunitária Uraiense, APAI, Associação de Proteção à Maternidade, Infância e à Família, de Uraí, e ao Lar Madre Cecília de Amparo a Idosos. Alegou que, na época em que os repasses foram feitos, o município não exigia das entidades plano de trabalho, termo de cumprimento de objetivos, aqui ele estava entendendo que isso seria uma atribuição das entidades, declaração de utilidade pública ou certificado de qualificação da entidade tomadora dos recursos, certidão liberatória do Tribunal de Contas e do município, sendo que o município amparava-se exclusivamente nessa lei municipal 1122, que teria autorizado os repasses. Aqui também havia indagação quanto ao valor de repasse à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância e à Família. Havia sido, constava do sistema o valor de R$ 128.107, que estaria, alegou o prefeito, estaria dentro do permitido na lei, e havia sido apontada uma diferença de R$ 203.298, e em relação a essa diferença, o gestor afirmou que se tratavam de convênios recebidos pela entidade provenientes de outras esferas, sendo que o município apenas efetuou, ficando a prestação de contas por conta da entidade, conforme relatório contábil. Em face dessa primeira manifestação, a Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público opinaram pela regularidade com ressalva das contas
ressalvando, então, a ausência de plano de trabalho, termo de cumprimento de objetivos, declaração de utilidade pública e certidões liberatórias para todas as entidades. Eu levei o feito à apreciação colegiada e fiz uma proposta que foi aprovada, resultou no Acórdão 2883/2010 da segunda Câmara, convertendo-se o feito em diligência. Eu, naquele momento, asseverei que a lista de documentos faltantes seria relevante demais para configurar mera ressalva. Citei que, além de não justificar adequadamente os valores consideráveis repassados à APMF e à creche Nice Braga, haveriam também incongruência entre os valores informados no SIM-AM, como tendo sido repassados em comparação com aqueles declarados pelo responsável. Também chamei a atenção para o problema dessa diferença em relação à Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Família de Uraí. A decisão transitou em julgado no final de outubro de 2010 e os autos foram remetidos à Diretoria de Análise e Transferência, que, segundo a mesma decisão, deveria se manifestar sobre as dúvidas que haviam sido apontadas no acórdão. A Diretoria de Análise e Transferência, apenas em 2012, mediante instrução, propôs a citação da Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Família de Uraí, também a citação do município de Uraí, do senhor Susumu Itimura, do senhor Almir Fernandes de Oliveira, prefeito à época, e também da senhora Mutsuyo Itimura, que era a ordenadora das despesas da APMIF de Uraí no período de 2005 a 2011, e então deveria responder sobre os questionamentos que foram feitos. A sugestão foi acatada, mas com a observação de que não seria possível a citação do senhor Susumu Itimura, tendo em vista que o mesmo falecera no dia 29 de setembro de 2011. Foram, então, tomadas as providências. Em 2013, a Diretoria de Análise e Transferência apontou que não teria havido a citação da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, da Associação Comunitária Uraiense, da creche Nice Braga, do Lar Cecília de Amparo aos Idosos e da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Uraí. Sugeriu, então, a citação dos representantes de todas as entidades para que apresentassem esclarecimentos e documentos, esses que já haviam sido solicitados anteriormente. O Ministério Público endossou essa manifestação, foram adotadas as providências, algumas manifestações, aqui destaco a manifestação da senhora Mutsuyo Itimura, que alega que foi gestora da APMIF de Uraí no exercício 2007, alega que foi noticiada da instrução de 2012, somente da instrução de 2012, que até aquele momento não havia sido informada do andamento do processo, e aqui invoca que, tendo em vista o fato de sua citação ter ocorrido mais de 5 anos após a instauração do processo, teria havido uma prescrição quinquenária. Na verdade, alega que a guarda dos documentos já, por 5 anos, já teria expirado, não teria esses documentos, e então faz essa alegação, e não sendo entendimento pela prescrição, requereu, naquele momento, a prorrogação de prazo para atendimento da instrução por 60 dias. Também faço menção à declaração do senhor Ed Carlos José Rodrigues, presidente da creche Nice Braga de Uraí,
informando que a entidade apresentou as contas relativas aos repasses do município no exercício de 2007, na tomada de conta extraordinária protocolado sob números 643-559 de 2011, motivo pelo qual requereu a retirada da entidade do polo dos interessados nesse processo. Também houve a manifestação de uma outra gestora que solicitou prorrogação de prazo. A Diretoria de Análise de Transferências, na sequência, indicou que não houve manifestação desse relator quanto ao pedido de prorrogação de prazo, que havia sido feito tanto pela gestora da APMIF de Uraí, quanto pela presidente da Associação Comunitária Uraiense, mas entende que, em face do lapso temporal transcorrido, bem como pela atitude silente das partes interessadas, possíveis contestações quanto ao contraditório oportunizado não lograrão êxito em suas pretensões. Em relação à documentação que foi juntada, faz referência à declaração do senhor Ed Carlos José Rodrigues, da creche Nice Braga, aduzindo que o processo que o mesmo fez referência de tomada de conta extraordinária, que já teria tratado dos repasses, na verdade, tratava de repasses relativos a outro período, sendo então que não haveria condição da exclusão dessa matéria do âmbito desse processo. E, conclusivamente, a unidade opina pela irregularidade desta tomada de contas ordinária relativa à Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Família de Uraí, Associação Comunitária Uraiense, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Uraí, Creche Nice Braga de Uraí, Lar Madre Cecília de Amparo aos Idosos e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Uraí. Fundamenta esse opinativo pela ausência de prestação de contas e ausência de comprovação de despesas. Recomenda o recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 206.423, devidamente corrigidos de forma solidária pela Associação de Proteção à Maternidade, à Infância e à Família de Uraí e pela senhora Mutsuyo Itimura, então gestora, em razão da ausência de prestação de contas, bem como da não comprovação dos gastos relativos ao montante informado. Inclusão do nome da senhora Mutsuyo Itimura e dos demais gestores das entidades no cadastro de responsáveis com contas julgadas irregulares nesse tribunal. A aplicação de multa ao senhor Almir Fernandes de Oliveira e à senhora Mutsuyo Itimura em razão de desatendimento de ofícios. Aqui a multa do artigo 87, 1b da Lei Complementar 113. O Ministério Público de Contas opina pela procedência da tomada de contas com a consequente irregularidade das contas das entidades referidas, porém sem a determinação de devolução de valores, visto a quase total convergência dos repasses com as despesas noticiadas, isso em relação às demais entidades, não em relação à PMIF. Em relação a essa entidade, a procuradora se alinha ao entendimento da unidade técnica pela irregularidade com determinação de restituição. O voto que apresento, ele segue as manifestações no tocante à irregularidade das contas da senhora Mutsuyo Itimura, em virtude da não comprovação de aplicação desses R$ 206.423, e aí também com a condenação solidária dessa gestora com a entidade. Então, seguindo nessa parte,
as manifestações. E no tocante às demais entidades, eu entendo que pode constituir ressalva as contas, na verdade, em razão daquela documentação que não foi apresentada, mas demonstra a instrução da Diretoria de Análise de Transferências que não havia, em relação a essas outras entidades, diferença entre os valores repassados e as despesas comprovadas no processo. Então, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, segundo o sistema SIM-AM, teria recebido R$ 52.553,20 e as despesas comprovadas são equivalentes. A Associação Comunitária Uraiense teria recebido R$ 13.512,80, também com despesas comprovadas nos autos no mesmo montante. A creche Nice Braga recebeu R$ 107.534, segundo o sistema SIM, e as despesas comprovadas R$ 107.229, uma divergência de R$ 305. O Lar Madre Cecília de Amparo aos Idosos, R$ 12.000, despesas comprovadas de R$ 11.208,39, despesas comprovadas de diferença de R$ 791,61 em relação à comprovação. E aqui eu me utilizo, inclusive, de uma ponderação, um apontamento da Diretoria de Análise de Transferências, que entende que esses valores, não estou localizando aqui, não seriam relevantes para a imputação de devolução. Então, com essas ponderações, senhor presidente, a proposta é pela regularidade com ressalva, aí nesses casos sem a imputação de devolução, e no caso da APMIF, irregularidade com a imputação da devolução. É a proposta. Está em discussão. Apenas uma pergunta, excelência. O Ministério Público, neste também, é pela devolução dos valores? Sim, a PMIF é pela devolução, só em relação aos outros que não. Mas, em relação aos outros, considera que as contas seriam irregulares em função da ausência daqueles documentos que citei, plano de trabalho, etc. Está aprovado. Obrigado. Tenho também uma tomada de contas extraordinária, processo 67461 de 2014, do município de Sarandi. Senhor presidente, eu solicito o adiamento desse processo. Adiado. Na sequência, atos de inativação, processo 279-330 de 2010. Trata esse processo do exame da legalidade da aposentadoria concedida à servidora Maria Leda Gouveia Adam, no cargo de professora. No curso da instrução, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal identificou uma situação relativa a uma outra linha funcional ocupada pela mesma servidora e ponderou, após uma diligência última, a Paraná Previdência, que respondeu à diligência, ela ponderou que o documento apresentado pela Paraná Previdência, uma ficha funcional alterada sem maiores explicações, não teria esclarecido a questão da utilização de tempo de uma linha funcional para o cômputo do tempo necessário à concessão do benefício nessa linha funcional 2. Então, opinou pela negativa de registro, tendo em vista o período referente a 1º de setembro de 1984 a 16 de agosto de 1985, já utilizado na outra aposentadoria da linha funcional 1. O Ministério Público de Contas discordou dessa manifestação e manifesta-se pela legalidade de registro, e aqui faz algumas ponderações, conforme documento anexado. Foi computado para a inativação da linha funcional 2, período de contribuição
junto ao regime geral de previdência social de 1º de setembro de 84, 16 de 8 de 85, referente à prestação de serviço como professora na Fundação Educacional Miguel Mofarrege. Aqui indica, então, a certidão do INSS. Então, comprova o Ministério Público que não houve contagem de tempo em duplicidade, discordando, então, do posicionamento da ADICAP e propondo a legalidade de registro, e é nesse sentido o voto que apresento pela legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. Tenho uma outra inativação, 639, 659 de 2011, do município de Cianorte. Esse também vou ter que pedir o adiamento. Adiado. Prosseguindo, 651, 730 de 2011, processo de aposentadoria concedida pelo município de Araucária à servidora Marli Nogueira da Silva no cargo de professora. Nesse processo também foram feitas diversas diligências. A diretoria de controle de atos pessoal manifesta-se ao final pela negativa de registro, considerando que a origem apontou os períodos de contribuição utilizados para o ato de inativação, que inclusive constam averbados na ficha funcional da servidora, ao passo que a diligência determinada foi no sentido de se aferir os períodos de inativação relativos ao outro cargo elaborado pela servidora junto ao Estado do Paraná. Então, uma situação muito parecida, mas que, nesse caso, a diligência foi atendida de forma incorreta pelo município de Araucária, e aqui, diante da constatação de que não teria sido possível aferir os períodos de inativação relativos ao outro cargo elaborado pela servidora junto ao Estado do Paraná, a unidade técnica opinou pela negativa de registro. Aqui também o Ministério Público de Contas discordou da unidade e apontou aqui que a declaração de acumulação de cargo é anexada e os demais documentos do processo indicam que a servidora acumula legalmente outro cargo público de professora junto à Secretaria de Estado da Educação, 20 horas, estando na ativa e não aposentada. Então, aí não haveria qualquer questionamento quanto à utilização de tempo de um cargo ou acumulação indevida. Então, o parquet aponta a desnecessidade de verificação do período averbado junto ao órgão estadual, devendo tal fato ser averiguado por ocasião da concessão da segunda aposentadoria da servidora não noticiada nos autos. Então, com essas ponderações, eu sigo o parecer ministerial pela legalidade de registro do ato. Legalidade. Tenho uma inativação do município de Nova Aurora, processo 582-719 de 2012, aposentadoria por invalidez concedida à senhora Aparecida Pires Catelani Cassaro. Nesse processo foi realizada a diligência em razão de uma dúvida quanto ao tempo a certidão de tempo efetivo da servidora. Na verdade, havia uma indicação que na certidão de tempo efetivo que a servidora teria prestado serviço público efetivo pelo prazo de 10 anos e 29 dias. No entanto, havia uma divergência em relação ao adicional por tempo de serviço, tendo em vista que a lei municipal estabelece um acréscimo de 1% na remuneração do servidor por ano de serviço público efetivo e, na verdade, apenas 5% estava computado no cálculo dos proventos. O Fundo de Previdência de Nova Aurora apresentou justificativas aduzindo que a servidora teria solicitado licença para assuntos particulares e ficou afastada por 2 anos do seu trabalho. No entanto, aduziu aqui o Fundo de Previdência, nesse período de 2 anos, a servidora optou em recolher as contribuições mensais ao Fundo de Previdência. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal considerou que a diligência
esclareceu as questões, opinou pela legalidade de registro da inativação. O Ministério Público de Contas também vai nesse sentido, mas entende cabível a expedição de recomendação no intuito de se alertar o município de que a licença para trato de interesse particular não pode ser contada para fins de tempo de serviço público quando superior a 90 dias no mesmo quinquênio, nos termos do artigo 128, 16 da Lei 6.174 de 1970, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual. Aqui, eu apenas observo que há uma previsão na Lei Municipal de Nova Aurora, Lei 1133/2006, o artigo 138, que dispõe que, a critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração, não se computando o tempo de licença para nenhum efeito. Entendo, então, que o benefício pode ser considerado legal, até porque essa certidão de tempo efetivo não teve interferência no cálculo dos proventos. A servidora foi aposentada por invalidez com proventos integrais, tendo em vista a previsão da moléstia na lei municipal. E quanto a sugestão do Ministério Público para que seja emitida a recomendação, a proposta é que fique assentada uma determinação ao município de Nova Aurora para que deixe de computar como tempo de serviço público os períodos de licença concedidos para trato de interesses particulares, consoante a própria lei municipal determina. E aqui fica a referência de que o cumprimento dessa determinação não será feito no processo, mas sim em outros expedientes que porventura venham a ingressar nesse tribunal. Então, a proposta é pela legalidade de registro com a determinação. Legalidade. Processo 516795 de 2013, a aposentadoria concedida à senhora Hélia dos Santos Gorla, no cargo de professor. Após diligências, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal ratifica seu posicionamento, opina pela legalidade de registro, em razão da aplicação da súmula número 5 do Tribunal de Contas. Esse caso é o caso de apreciação da inativação sem que tenha sido apreciada o processo de admissão. O Ministério Público de Contas, num parecer muito bem elaborado pela procuradora Juliana Rainer, ante a ausência de demonstração de que o ato de admissão foi julgado legal por esse tribunal, opina pela negativa de registro, e aqui faz ponderações bastante fundadas. Mas, ao final, ela refere que a matéria já foi tratada nesse tribunal, o acórdão 1411 de 2006, do Tribunal Pleno, inclusive que deu origem à própria súmula número 5. Então, aqui, indo direto à solução, tendo em vista os precedentes e as circunstâncias, eu apresento o voto concordante com a manifestação da Diretoria de Controle de Atos Pessoal pela legalidade de registro da aposentadoria. Legalidade. Tenho, na sequência, alguns processos adiados e uma pensão, processo 151727 de 2004, pensão concedida a Janete Silva Ferreira, Tainá Coutinho de Oliveira, Tiago Coutinho de Oliveira, filhos do servidor falecido. Esse processo também teve várias diligências. Ao final, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, analisando uma última diligência que foi parcialmente atendida, considera que a apreciação deva ser pela legalidade de registro do ato.
devido ao longo decurso de tempo havido, mais de 10 anos, já decaído o direito à administração pública de alterar o benefício, com fundamento no artigo 54 da Lei 9.784/99, o caso se resolve pela aplicação do princípio da segurança jurídica e boa-fé. Aqui, havia uma questão relativa à informação da data de um outro beneficiário, data de nascimento de um outro beneficiário, Vladimir Augusto Fortes de Oliveira, e também uma questão relativa ao cálculo dos proventos. O Ministério Público opina pela legalidade e registro do ato e, diante da desídia da Paraná Previdência em atender satisfatoriamente a determinação do despacho, sugere a aplicação da multa prevista no artigo 87(1)b da Lei Orgânica desse Tribunal, em face da senhora Sueli Haas. A proposta que apresento é concordante quanto ao mérito, pela legalidade e registro da pensão, e em relação à multa, aqui realmente houve uma demora, vários pedidos de prorrogação por parte da Paraná Previdência, e ao final realmente uma informação requerida não foi apresentada, de forma que eu vou concordar com a sugestão do Ministério Público de Contas e propor também a aplicação da multa à senhora Sueli Haas, multa do 87(1)b da Lei Complementar. Está em discussão. Aprovado. Prosseguindo, tenho um processo de admissão de pessoal, 487, 177, 2008, uma admissão do município de Terra Rica. Na verdade, senhor presidente, esse processo já foi apreciado, inclusive apreciado mais do que deveria ser. E, na última decisão, o acórdão 6.646 de 2014 da segunda Câmara, foi feito um saneamento das decisões anteriores, e o que trago para o colegiado é o cumprimento desse último acórdão. Havia, numa decisão anterior, sido determinada a instauração de uma tomada de contas extraordinária, e nessa decisão, em face da nulidade da decisão anterior, ficou consignado no item 2 desse acórdão 6.646 de 2014, declarar nulo o acórdão 3.458 de 14 da segunda Câmara, e também o processo de tomada de conta extraordinária 705.423 de 2014, instaurado em cumprimento àquela decisão. E aqui, para restabelecer a legalidade da decisão, ficou determinado no item 5 a instauração de uma nova tomada de contas extraordinária. Ocorre que essa tomada de contas que havia sido instaurada, ela já havia sido julgada improcedente num acordo, inclusive, de Vossa Excelência. E por essa razão, o Ministério Público de Contas assinala, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, o entendimento da inviabilidade de cumprimento dos itens 2 e 4 do acórdão 6.646 de 2014, tendo em vista, então, que não seria razoável, primeiro, se anular aquela decisão e fazer um novo processo. Então, eu trago esse processo para apreciação do colegiado no sentido de modificar essa decisão anterior, tendo em vista já a ocorrência da coisa julgada em relação a essa tomada de contas extraordinária que já foi julgada. Então, fica valendo o julgamento da tomada de contas extraordinária pela improcedência e deixa de constar, é apenas uma regularização final desse processo. Essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Obrigado. Tenho outra admissão, processo 226.807 de 2012, uma admissão de pessoal complementar, teste seletivo realizado pela Universidade Estadual de Londrina, edital 130 de 2010, contratação de um professor de estatística num período compreendido no exercício de 2012.
É um processo já com matéria bem conhecida. A diretoria opina pela legalidade de registro, o Ministério Público pela negativa de registro, considerando que o teste seletivo foi feito em desconformidade com a regra constitucional da obrigatoriedade do concurso público. A proposta que apresento é pela legalidade de registro dessa contratação temporária. Legalidade. Tem um processo de servidor, processo 672-816 de 2015, requerimentos do servidor Sérgio Agostinho Dresch, analista de controle desse tribunal, de averbação de tempo de serviço na iniciativa privada, período de 10/3/1999 a 25/7/2000. As manifestações são pelo deferimento do pedido e a proposta é nesse sentido pelo deferimento do pedido de averbação, o tempo de 1 ano, 4 meses e 16 dias. Deferimento. E, por fim, eu tenho uma revisão de pensão 836575/2012, revisão de pensão de Fátima de Almeida Steff, Isaela Steff e Ayanda Steff. São esposa e filhos menores de servidor falecido do município de Quitandinha. Após diligência, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal entende que a revisão que foi procedida foi para observância da regra de paridade. Foi feita uma modificação na legislação municipal e essa modificação foi em decorrência da regra de paridade, de forma que não cabe a apreciação da legalidade dessa revisão. Opina a unidade pelo encerramento e arquivamento do processo, no mesmo sentido o Ministério Público de Contas, e a proposta vai acompanhando essas manifestações pelo encerramento do feito. Está em discussão, encerramento. Senhor presidente, era a pauta, eu agradeço. Agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, infelizmente eu não vou poder relatar nenhuma das prestações de contas que constam na minha pauta. Isso porque a primeira, 5944708, em última análise eu vi que há defeitos na instrução do processo, solicito a retirada para saneamento, e os dois posteriores, 155800808, 173877205, na realidade se trata de embargos de declaração. Eu preciso a retirada de pauta para que seja devidamente autuado como recurso. Pela retirada. E o ato de inativação da Câmara Municipal de Curitiba 30991410, eu solicito adiamento. Está adiado. Pela legalidade de registro dos atos de inativação 31493811 de Terezinha Borges Nunes e 560911211 Getúlio Insa. Legalidade. No protocolo 33205912 de interesse de Vera Lúcia Mauri, os pareceres são uniformes pela negativa de registro. Eu, como relator, acompanho os pareceres, haja vista que foram aplicados dispositivos constitucionais immiscíveis, o artigo 3º da emenda 47 de 2005 e o parágrafo 5º do artigo 40. Então, acompanho os pareceres pela negativa. Negativo. Protocolo 4579212 de Benedita Jesus Ramos, 781-20712, Márcia Regina da Rosa, 829-65313, Iria Cirlei Blazinski, 353-27014, Antônio Romildo Bento, 442-57414, Ana Abigail Vieira Ambrósio, 787-43114, Miriam Lunardon, 101-717114, Jorge Machado de Oliveira, 1080-69814, Joaquim de Vasconcelos Meira, 111-088014, Jacira Turmina, 127-09515, Walter Rebelo, 187-88815, Soeli Fátima Savenhago, 400-53015, Karin Fuck-Velter, 525-13915, Neila Garcia Seleme, todos pela legalidade de registro. Legalidade.
Também pelo registro, processo de pensão 319-42212, Erdília Rodrigues, 268-28713, Tereza Ferreira Machado, 6610-7813, Júlia Vitória Ismânia, 891-820-13, Maria Cosmo, 732-742-14, Elza Ribeiro. Legalidade. Pelo registro da revisão de proventos de interesse de Lúcia Pavim, protocolo 621-09912. Registro. Admissão de pessoal a cargo do município de Cascavel, concurso público do edital 30 de 2011, acompanhando os pareceres pela legalidade de registro de diversas contratações. Legalidade. A minha pauta está atendida, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Cláudio Canha. Passo ao relato da minha pauta. Tenho expedição de alerta para os municípios que relatarei: 755.258.15, Foz do Iguaçu; 756.955.15, Quatiguá; 763.994.15, Capanema; 764.010.15, Novo Itacolomi; e 764.044.15, município de Bom Sucesso. Todos eles, as manifestações são pela expedição do alerta, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. A seguir, processos encaminhados pelo sistema CIT, onde a proposta do relator, em todos os que relatarei, é pela regularidade com ressalva e recomendações, contrariando, portanto, as manifestações do auditor Fábio Camargo e do auditor Tiago Barbosa Cordeiro, e desde já antecipo que são alguns presentes encaminhados ao gabinete do Dr. Fábio Camargo para elaboração de acórdão. O protocolo 911-6013, município de Umuarama; 101.951.13, Mandaguari; 102.028.13, Coronel Vivida; 116.932.13, Teixeira Soares; 176.072.13, São José dos Pinhais; 181.955.13, também São José dos Pinhais; 340.158.13, 340.697.13, ambos de Paranavaí; 384.058.13, Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa; 437.755.13, município de Araucária; 609.262.13, Palotina; 758.535.13, Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba; 275.04.14, Morretes; 630.80.14, Mamborê; 81.908.14, município de União da Vitória; 103.176.14, município de Nova Santa Rosa; 191.229.14, Fundação Araucária; 387.131.14, município de São José dos Pinhais; 938.820.14, Curitiba. Todos eles são em proposta do relator pela regularidade com recomendações. Repito que é voto vencido, já que o voto vencedor é do conselheiro Fábio Camargo, acompanhado pelo auditor Tiago Barbosa, onde o conselheiro Fábio Camargo é o responsável pela expedição de acórdão. Vossa Excelência, a palavra, auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, de fato, na grande maioria desses processos, me parece que a situação é sempre essa.
mas, pelo que vi aqui rapidamente, no processo, o primeiro processo de Umuarama, 911-60 de 2013, aqui é discutida uma outra questão da irregularidade, tendo em vista que teria havido uma terceirização irregular. Nesse processo eu consegui ver isso agora. No processo de São José dos Pinhais, 176-072-2013, eu não consegui abrir o parecer do Ministério Público, mas aqui na pauta consta como irregularidade com aplicação de multa, aí eu não sei se haveria outra questão sendo discutida aqui. Também, um pouco mais para frente, o público é pela irregularidade e a diretoria pela regularidade. Eu acompanhei a diretoria como temos feito nos demais. E também o outro que Vossa Excelência citou de Umuarama, a DAT pela irregularidade, onde Vossa Excelência falou de terceirização, e o Ministério Público também. Nós verificamos que aí temos que cumprir o efeito suspensivo com a liminar concedida pelo Judiciário, e só nos resta, podemos até discutir a decisão do Judiciário, mas no caso, pela regularidade com recomendação. Certo, senhor presidente, mas aí o que me parece que a questão não seria atinente à forma, à alimentação do sistema, mas sim à regularidade do repasse para essa entidade executar serviços que não seriam, que seriam, na verdade, do município. Então, senhor presidente, eu no caso desse caso São José dos Pinhais, eu não sei também se o... o de Umuarama eu também, se me é facultado, eu acompanhei por quê? Primeiro que é para subsidiar a manutenção de creches, esse foi o primeiro momento, e educação infantil. O segundo é porque não se encontrou em nenhum momento prejuízo ao erário, o que me levou a tomar essa medida. Mas tem a palavra o senhor procurador. Eminente conselheiro relator, eminente conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro, em relação a esses três processos, nós temos alguns posicionamentos divergentes no MP. Neste caso de Umuarama, por exemplo, faltou a certidão liberatória do Tribunal de Contas. É o período de adaptação ao CIT, né? Então, alguns procuradores, com a ausência de certidão liberatória do tribunal, entendem que deve ser mantida a irregularidade. Além desse aspecto, há também um apontamento com relação à impropriedade de gastos em relação à terceirização, pela não classificação como gasto de pessoal. E como houve aqui uma informação de que, mesmo que fosse computado este gasto como de pessoal, o percentual estaria dentro dos limites, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, aliás, muito aquém, porque é 35,51%. Né, o Ministério Público, de qualquer forma, acompanhou a DAT, mas, pelos precedentes desse tribunal, isto não tem sido levado em consideração. Daí porque realmente houve esse apontamento, mas, como tem sido relevado, né, pelo tribunal, eu também nem fiz uma questão de ordem aqui. Com relação a São José dos Pinhais, também, da mesma forma, há uma divergência interna em relação à adequação das normas do CIT, e no caso de São José dos Pinhais, é um procurador que mantém o seu posicionamento pela irregularidade, embora sejam ausências de certidões, né, nesses casos aí. O de São José dos Pinhais é unicamente a certidão. Eu até acredito que tem que ter a certidão. Mas foi o período, né? Para onde se aplica e o período, não é que eu tenho entendido dessa maneira. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, procurador, Vossa Excelência. Estou satisfeito. E Vossa Excelência está convocado para acabar com as divergências também do Ministério Público.
Eu continuo na leitura da pauta, tenho o processo 355.339.10, município de Piabiru, admissão de pessoal. A DICAP opinou pela legalidade e registro das admissões, pugnou pela multa, uma vez que não houve o correto preenchimento do quadro de cargos do SINAP. Ministério Público acompanhou a proposta do relator pela legalidade e registro, multa ao senhor Claudinei Antônio Minchio, prefeito municipal, valor R$ 725,48, artigo 87, 3b, pelo não preenchimento dos dados do SINAP. E determino que o município de Piabiru, no prazo de 30 dias, a contar desta decisão, efetue as devidas correções do SINAP. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 662.500, município Itapejara do Oeste, embargos de declaração, proposta de Eliandro Luiz Pichetti, prefeito municipal de Itapejara do Oeste, acórdão 368315 da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas de convênio. O recurso foi fundamentado em erro material, observado no item C do acórdão 368315, quanto à inclusão do nome do recorrente Eliandro Luiz Pichetti no cadastro de agentes públicos com contas irregulares. Alega o interessado que, na época da celebração do convênio, o prefeito era o senhor Agilberto Lucindo Perim, 2009-2012, de modo que não há qualquer conduta ou nexo de causalidade que pudesse ensejar a responsabilidade do atual prefeito Eliandro Pichetti. A Diretoria de Análise de Transferências, excepcionalmente para a aferição do conteúdo dos embargos, manifestou-se e não há nenhuma indicação de responsabilização do embargante. Assim, a proposta do relator acata argumentos propostos, votando pelo provimento dos embargos de declaração contra o acórdão 368315, de modo que seja retificado o item C do referido decisum, excluindo-se a responsabilização do embargante, a fim de que conste a inclusão dos nomes dos senhores Agilberto Lucindo Perim e do senhor Antônio Edson de Azeredo no cadastro de agentes públicos com contas irregulares, e não, como constou, Eliandro Luiz Pichetti. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 675.327.15, município de Cambé, embargos de declaração, contas irregulares, transferência voluntária, havidas entre o município de Cambé e o Instituto Atlântico durante exercícios de 2010 a 2012. O senhor embargante se manifesta de que foi cerceada a sua defesa ante a omissão da análise do pedido protocolado que solicitava a habilitação do novo procurador, bem como a possibilidade de sustentação oral. Mais adiante, alega o embargante que não foi possível encaminhar a documentação do Instituto Atlântico e, portanto, pela Prefeitura Municipal, haja vista que o GAECO havia levado toda a documentação do Instituto Atlântico, que inclusive se encontrava na Prefeitura. Nós tivemos informação pessoal, diga-se de passagem, de que hoje o GAECO começou a disponibilizar documentos para o município de Cambé e, portanto, para o embargante. Motivo pelo qual, eu já tinha uma proposta pronta, evidente,
eu vou retirar de pauta para que, num prazo máximo de 30 dias, esse processo volte ao plenário já com a documentação que o senhor prefeito municipal diz estar conseguindo junto ao GAECO. Não havendo objeção, está retirado de pauta. O protocolo 108/30/18/14 é um pedido de certidão liberatória requerido pelo município de Formosa do Oeste para possibilitar transferências voluntárias. A Diretoria de Contas Municipais é pelo deferimento. A DAT diz que o município não está apto. A Diretoria de Execuções diz que constata uma pendência no âmbito de sua competência. DICAP manifesta-se pelo deferimento. O senhor procurador Gabriel Guileger manifesta-se pelo indeferimento da certidão liberatória, dizendo que há a desaprovação do termo de parceria entre o município de Formosa do Oeste e o Instituto Brasil Melhor, vigência de 13/1/2014 a 12/1/2015, no valor estipulado de R$ 3.723.895,13, tendo por objeto o desenvolvimento de programas municipais complementares por meio do Departamento Municipal de Assistência Social, Administração e Finanças, Agricultura e Meio Ambiente, Infraestrutura, Educação, Cultura e Esporte e Saúde. Mas, assim mesmo, nós observamos que há um processo, senhor procurador, já desaprovado, mas que teve recurso e, portanto, tramita, e com o trâmite do recurso há um efeito suspensivo da decisão. Neste caso aqui, o senhor procurador, adiantando-se, não é? Mas agindo bem, demonstra que há um convênio de janeiro de 2014 a janeiro de 2015 e que ainda não teve a análise deste tribunal. Então, eu até para ter ajuda dos meus pares, eu consulto se não seria o caso de votarmos pelo deferimento neste, para que o município não seja até prejudicado, porque de uma ação que muitas vezes a própria prefeitura deve ter cometido através do seu prefeito, mas se não tiver a certidão liberatória desse tribunal, terá maus momentos. O que assusta e muito é que um município de 7.000 habitantes e faz um convênio, uma parceria, não é, de 3.700.000 por um período de um ano. Está em discussão a matéria. Senhor presidente, me parece que a não prestação de contas, o sistema hoje no tribunal é a prestação de contas pelo CIT. Se o descumprimento das normas do CIT não podem resultar em penalização, me parece que o fato de não ter sido apresentado, pelo menos até que se mude a regra do tribunal, seria possível, então a concessão não seria um impedimento. Conselheiro Fábio Camargo. Acompanho Vossa Excelência. Senhor procurador. Apenas para lembrar que a obrigação é do artigo 25 da Lei Complementar 101, né? Fazer as prestações de contas. O CIT é uma mera regulamentação, né? Mas estar em dia com a obrigação de prestar contas é uma obrigação que é fixada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas eu compreendo, Vossa Excelência, os prazos, a regulamentação dessa obrigação e a própria decisão do Tribunal de Justiça, que concedeu a liminar, né, de não penalização, é um fator a ser ponderado. Mas, enfim,
o parecer ministerial é pelo indeferimento. Talvez até, senhor presidente, o tribunal já fez até a alteração dessas normas da resolução 28 e está em discussão no Tribunal de Justiça. Eu creio que perdeu o objeto aquele mandado de segurança e talvez uma ingerência aí da casa, não ingerência, né, mas uma postulação para verificação da decisão definitiva desse mandado de segurança seria interessante, até porque me parece que já não há, com as alterações normativas, já não há mais objeto a ser tratado no mérito do mandado de segurança. De modo que seria interessante até verificar os efeitos junto a essas alterações, que creio o tribunal já deva ter informado o Poder Judiciário, mas não teria mais sentido essa permanência de o tribunal estar deixando de cumprir normativas, inclusive da Lei de Responsabilidade Fiscal, em face de uma eventual decisão que já perdeu seu objeto, né? Então, nesse sentido, talvez a Casa pudesse até fazer uma verificação do estado desse mandado de segurança impetrado pela Procuradoria-Geral do Estado, e tenho a impressão que poderia até ser extinto o processo lá por perda de objeto. Então, talvez seja o caso de se fazer essa verificação. Então, Vossa Excelência entende que não deveríamos votar hoje e aguardamos, então, uma definição da Casa? Se isso for possível, seria o ideal, né? Se isso for possível. Senhor Conselheiro presidente, Fábio Camargo. eu gostaria de pedir vistas. Em bom momento, porque assim nós temos aí uma semana, não é o mais até, para termos uma definição. Agradeço, senhor procurador, vistas ao conselheiro Fábio Camargo. Obrigado. Tem o processo 677-08715, município de Arapoti, onde se solicita também certidão liberatória. Verificamos que o município já foi atendido, portanto, pelo encerramento. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 246.874-10, Companhia de Desenvolvimento de Apucarana, autos de inspeção 2010 na Companhia de Desenvolvimento de Apucarana, apontando vários achados. E eu faço uma pequena argumentação, lembrando que foi trazido, e, enfim, os achados. Movimentação das disponibilidades financeiras por meio de caixa, 79.550, afrontando dispositivos da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade. Pagamento de parcelamentos de tributos federais realizados diretamente pelo Executivo, sem o respectivo reconhecimento na contabilidade da companhia, em afronta aos artigos 16 e 177 da Lei 6.404/76. Ausência de informações do SINAM, ausência de controle interno. A Diretoria de Contas Municipais manteve opinativo pela irregularidade dos achados encontrados. Parecer do Ministério Público também se manifesta, conforme a diretoria, pela irregularidade e aplicação de multa. A proposta que apresento ao plenário, pela aprovação do presente relatório e pela irregularidade do objeto inspecionado junto à Companhia de Desenvolvimento de Apucarana, 2009, responsabilidade de Lilian Elizabeth Gruska e José Antônio Mori, tendo em vista impropriedades anunciadas no presente relatório de inspeção. Determino a aplicação de multas à senhora Lilian Elizabeth no valor de R$ 1.450,98, artigo 87, 4G da Lei Complementar, em razão da movimentação das disponibilidades financeiras da companhia por meio de caixa, no valor de R$ 1.450, nos termos do 87, 4G,
em razão da ausência de registro na contabilidade da companhia de ingresso de recursos e as baixas de pagamentos de tributos, no valor de R$ 1.450,98, nos termos do 87.4G, em razão da não implantação do sistema de controle interno, no valor de R$ 725, conforme 87.3B, por deixar de encaminhar a prestação de contas eletrônica através do SIM-AM. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu considero gravíssimo essa situação de não ter sido registrado na contabilidade da companhia. Agora, se tratando de uma companhia de desenvolvimento, me parece então que é uma sociedade anônima. Aí a exigência de um controle interno fica um pouco em dúvida. De toda forma, considerando que, segundo a informação, a companhia foi extinta a partir de 1º de janeiro de 2011, ou seja, um pouco depois, eu acompanho a Vossa Excelência, mas sem a aplicação das multas, tendo em vista que todas as multas são do 87.4G, que é aquele dispositivo que permite a aplicação de multa para qualquer outra situação que não estivesse prevista, que não esteja prevista na lei, e eu tenho me manifestado contra a aplicação dessa multa. Então, eu vou me permitir discordar nessa parte, então, e também não vou propor nenhuma questão para verificação atual, tendo em vista essa informação de que a companhia foi extinta. Eu mantenho o voto, consulto o conselheiro Fábio Camargo. Eu entendo pertinente, eu voto com o relator. Então está aprovado. O protocolo 766-2911, município de Paranacite, eu peço permissão para adiá-lo. Está adiado. Protocolo 250-993-14, Câmara Municipal de Guaratuba, exercício de 2013, onde o responsável é Mordecai Magalhães de Oliveira. Mordecai, doutor. Tio de Esther, não é isso? Tio de Esther. E a Diretoria de Contas Municipais, pela regularidade com ressalva, Ministério Público de Contas acompanha, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. Protocolo 274-922-14, Fundo de Previdência Municipal de Imbituva, 2013, DCM, regularidade com ressalva, Ministério Público também pela regularidade com ressalva, e a proposta do relator acompanha pela regularidade com ressalva e aplicação da multa do 87.1b, no valor de R$ 145,10, em virtude do não encaminhamento do demonstrativo analítico contendo a posição dos investimentos e aplicações financeiras do regime próprio. Está em discussão, aprovado. 283.778-14, Secretaria de Saúde do município de Araucária, 2013, DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta também é a proposta do relator. Está em discussão e está aprovada. O protocolo 217.180-14, município de Capanema, exercício financeiro 2013, DCM pela regularidade com ressalva, aplicação da multa em razão da existência de afronta ao pré-julgado 6. Explicou que a assessora jurídica não tinha vínculo efetivo com a entidade, bem como que não havia advogado nomeado em cargo efetivo naquele exercício. Contudo, observou que esta impropriedade foi regularizada mediante provimento do cargo efetivo via concurso público, contratado Álvaro Esquiba Júnior.
o Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e aplicação da multa. A proposta do relator vai acompanhar as manifestações. Regularidade com ressalva, Contas de Capanema, 2013, responsável Lindamir Maria de Lara Denardim, bem como a aplicação da multa do 87.3F, valor de R$ 725,48, à referida gestora. Está em discussão. Senhor presidente? Auditor Tiago Barbosa. É que eu vi a multa do F, é descumprimento de decisão? Não, de descumprimento do pré-julgado 6 deste tribunal. Não havia cargo efetivo para advogado e ela contratou uma advogada e posteriormente realizou o concurso público. E quem passou foi outra, é bom que se diga. Senhor presidente, eu vou discordar da aplicação dessa multa. A meu ver, a imputação pelo descumprimento de decisão, se o pré-julgado se configura como uma orientação do tribunal, eu quero crer que não seria o caso da aplicação dessa multa, eventualmente de uma outra multa daquelas já previstas quando a nomeação ela é feita em desacordo com o que se exigiria para o caso. Então, eu vou me permitir discordar apenas da aplicação dessa multa. Só apenas a regulamentação que nós fazemos é baseada em lei, não é? E esta aqui do não concurso público é baseada, inclusive, na Constituição da República. Mas Vossa Excelência tem a sua opinião também, e eu consulto o auditor, o conselheiro Fábio Camargo, como vota. Senhor presidente, eu acho pertinente, eu voto com o relator. Então está aprovado. O protocolo 235.714.14, município de São Carlos do Ivaí, contas de 2013, DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator, que está em discussão. Está aprovada. A palavra está livre. Senhor Procurador Eliseu Correia. Senhor presidente, apenas para solicitar, ao invés de nova audiência, que ele pediu certidão liberatória, que fosse convertida em diligência a DCM para que ela se manifeste sobre o cumprimento do artigo 51, 52 e 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que aí nós teríamos na próxima sessão já essa informação, inclusive oficializada, né? Senão nós teríamos que fazer verificações pessoais e não seria o caso. Era pedido de certidão liberatória do conselheiro Fábio Camargo. Se não houver objeção, então... De forma nenhuma. Diligência. A próxima sessão desta segunda Câmara está marcada para o dia 4 de novembro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.